Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 14. Evangelho de João, capítulo 14. E hoje o nosso tema será o poder do nome de Jesus. E aqui eu confesso um pecado que eu acho que ele se tornou geral, generalizado, e ninguém escapa desse pecado. É que o mundo avança, os problemas nos envolvem, nos engolem. Nós, como liderança cristã, focalizamos tantas coisas, lícitas. O evangelismo, o crescimento da igreja, os ministérios, os departamentos. Mas o que, se a gente for honesto e prestar atenção, os ensinos básicos e elementares que transformavam a nossa vida no passado foram deixados para trás. E não dizendo que aquilo que a gente abraçou é errado. Não, tem que ser abraçado. Mas o que transformava foi engolido por novas agendas, novas... Por exemplo, se a gente olhar hoje, se você for ali pegar os seus 10 pregadores preferidos no YouTube, ninguém está falando de assuntos centrais à fé evangélica que transformam vidas. É desempenho, Deus te ama, é esse aconchego todo ao nosso pecado, o que eu sempre falo para vocês, quase toda a pregação, o exagero da graça, o exagero do amor de Deus, mas não tem coisas básicas que, por exemplo, eu me converti há 22 anos atrás, quantos anos, todo culto, a gente cantava a música do Fernandinho, do Sangue, e não canta mais. Um monte de música bonita, que no fundo está falando mais sobre nós do que sobre ele. Então as canções há 20 anos atrás era poder no nome. Falava sobre a potência de Deus em transformar o pecador. E hoje parece que o poder de Deus está condicionado ao aconchego às nossas falhas. Não que isso não faça parte, faz muito parte do Evangelho, a esperança diante das nossas falhas, a esperança sempre. Enquanto Jesus não voltar, há jeito para tudo e para todos. Então, olha só, um negócio que há 20 anos a gente resolvia, era convicto em resolver em oração, hoje não é o primeiro item da lista. Mas há uns 20 anos atrás a gente usava o nome de Jesus para quase tudo. Para resolver o problema do casamento, do caráter, do sexo, do dinheiro. Era dobrar o joelho e... Não, em nome de Jesus, vai. E os capetas iam embora. Tipo, não, vamos orar pelo parente que vai dar bom. E oravam, se consagravam, jejuavam por um parente, pelo marido, pela esposa, pelo filho, e dava certo. Mas hoje não. Então é um desvio generalizado. Abraçamos muitas coisas importantes para a nossa fé. Estamos esquecendo do essencial. Parece que quanto mais passa o tempo, nós ficamos com vergonha do que é essencial. Ai, meu Deus, assim em nome de Jesus, é antimoderno, é arcaico, entendeu? Vamos falar de mindset, fica melhor, entendeu? Você precisa mudar o seu drive mental, você precisa mudar seu mindset. E há 20 anos, a gente estava botando os capirotos para correr, porque não tinha nada de mindset, não tinha nada de drive mental. Era em nome de Jesus, Irmão, há 12 anos mais ou menos, eu tive uma experiência do cara endemoniar com um abraço. Cara, estava pregando na rua, o cara fumando, me hostilizando, me desafiando, achando... pastor é vagabundo, pastor é tomador de grana, esse negócio de demônio não existe. E eu
tranquilo. Quando acabou o culto, eu fui na direção dele, ele achou que eu ia para brigar, e ele veio para cima de mim para brigar. Quando eu estendi o braço e passei só a mão na nuca dele para puxar ele para o abraço, quando eu passei a mão na nuca, ele já veio caindo. Quando ele veio caindo, que eu vi que era legião, não era só um, eu pulei em cima do caboclo, no Conic, imagina, no meio da rua. O boteco aqui lotado, tocando Bruno e Marrone, e eu em cima do camarada, e ele estava tão endemoniado, tão cheio de demônio, que acordava, apagava. Ele acordava e ficava em pânico, eu achando que ele estava dizendo para si mesmo, meu Deus, o que eu estava zombando está acontecendo comigo. Disse que demônio não existe, que pastor era ladrão, e agora estou aqui, um pastor em cima de mim. Outro dia, pregando na rua, aí puxei uma cadeira, pastor, pode orar por mim? Posso. Puxei uma cadeira para o cara, uma para mim, abracei ele para orar, já terminei, irmão. Irmão, desmaiado, endemoniado. Mas o tempo passa, biblioteca aumenta, tecnologia aumenta, a gente passa a ter vergonha de carregar uma Bíblia, agora é tudo no WhatsApp, é tudo tecnológico. Ai, pai, ai, gente, Bíblia, que Bíblia, agora é tecnologia. E a gente foi deixando, se atualizando e deixando algumas coisas para trás. E talvez nós estejamos sendo engolidos por alguns avanços. E é o que eu quero falar hoje, do poder do nome do Senhor. E um cara endemoniou no meu abraço sem que eu orasse, sem que eu falasse em nome de Jesus. Por isso, seu coração precisa estar aberto para a ministração de hoje. Porque em nome de Jesus não é o que você diz, é o que você vive. Porque vai ter momentos que a oração não dita já é oração. Nossa, eu estou 2 semanas sem ler Bíblia, mas anjos e demônios sabem quem você é, o que você está vivendo, em que você crê e como você crê. Então você não tem unção por desempenho, você tem unção por fé, porque nem sua unção é. Isso é tão violento que a gente é tão tímido, e eu já preguei isso aqui para você, que Marcos 16 e Mateus 28, que são os textos do envio apostólico às nações, o Senhor disse que nós só imporíamos as mãos sobre os enfermos e eles seriam curados. Mas a gente está tão sem fé, tão sem fé, tão sem fé, que a gente está orando pelos enfermos. E eu não estou me excluindo não, viu? Vamos orar por aquele enfermo ali para ver se acontece? Não, a Bíblia não mandou orar. A Bíblia só diz que Deus precisa de uma mão emprestada. Alguém aí na terra pode me emprestar uma mão? Não, mas eu sou um miserável pecador. Deus não sabe o que eu fiz essa semana? Não, você não entendeu. A unção não é sua. Eu só preciso de uma mão. Alguém tem uma mão aí para botar no doente? Para eu poder fazer o que eu sei fazer? Mas a gente não está ouvindo mais isso nas pregações, por isso estamos tímidos. Por isso que é mais fácil divorciar do que curvar os joelhos. Por isso que é mais fácil fugir de alguns problemas do que encará-los em nome de Jesus. Coisas que faziam parte do linguajar do crente, num passado recente. Sangue de Jesus, nome de Jesus. A gente já não crê, também é arcaico, a reconhecer que antes do problema material, da relação, dos dilemas da vida, existe uma guerra espiritual pelo nosso destino eterno, pelas nossas almas. Demônios são reais e atuam. Então, uma discussão de casal
é um problema material, mas precisa ser entendido que vocês possuem um inimigo, e antes do problema em si, existe uma maquinação pela destruição da vida de vocês e pelo destino eterno da alma de vocês. Mas ficou fora de moda falar isso. Com isso, eu não estou dizendo que a culpa são dos demônios, tá? Que um gritar com o outro, bater no outro, é agora, não, é porque foi o demônio. Não, não é isso que eu estou dizendo. Não tire minhas palavras de contexto. Mas para chegar até esse lugar, é porque vocês não entenderam o processo de manipulação das trevas contra o casamento de vocês. Porque tudo tem uma raposinha. O problema é a raposa, a raposona. Mas para uma raposinha virar uma raposona, vocês desrespeitaram um processo grande. Nenhum problema acontece nele mesmo. Há um lastro, há uma origem. Estamos sem forças para orar, essa que é a verdade. O problema está tão grande, o mundo está tão desafiador, os relacionamentos estão tão complexos, que fala, meu Deus, é melhor uma terapia, com todo respeito ao que eu tenho a esses profissionais, do que dobrar o joelho e clamar pelo nome e pelo sangue. Há poder no nome de Jesus e você pode usá-lo. O nome é nosso, aspas. Nome nos foi dado. Nós somos o corpo daquele que diz que é o cabeça desse corpo. E por incrível que pareça, quem se movimenta não é o cabeça, é o corpo. Então, olha que responsabilidade temos em crer, em aceitar e em viver o que Deus determinou para cada um de nós. Eu sou o cabeça, isso dá sentido de governo, de controle e de ordem. Mas é o corpo que se move, é o corpo que age. A cabeça decide, o corpo se move. Por isso que ele diz, só coloque a mão, porque a cabeça já decidiu curar. Só não atrapalhe. Um grande ministro de cura que existiu, foi interessante, Kathryn Kuhlman, não sei se você já ouviu falar, uma grande evangelista, e tinha uma ênfase no ministério dela para cura. E teve um evento no estádio, e ela teve um problema, eu não sei se de saúde, não pôde ir. E tinha, na época dela, um outro grande ministro de cura, que a equipe entrou em contato dizendo, pode substituí-la, o evento não pode ser cancelado. Claro, substituí-la, meu Deus, que honra. E o cara já desesperou. Desesperou de quê? Não, para que eu substitua Kathryn Kuhlman, eu tenho que ser o cara. Então, eu tenho que chegar lá na performance, na unção, passar o paletó e o povo cair no poder. Derecanta lá manébias. É isso que ele entendia. Olha a ordem da equipe. Eu li isso no livro e fiquei maravilhado. Ei, vá dormir. O cara falou bem assim, o evento é 20h, agora é meio-dia, então eu tenho que jejuar essas 7 horas, eu tenho que orar, eu tenho que me consagrar no quarto de hotel. E os chefes da equipe, da mulher, sabendo como o Paranauê acontece, que o ungido de Deus não é você, nem eu, o ungido de Deus é Jesus. E ele nos chamou para participar do que ele é. Eu sou o ungido de Deus, o unigênito de Deus, e me reparti entre vocês, me fazendo primogênito entre muitos irmãos. Então vem comigo participar, como disse Pedro na sua primeira carta, de alguns atributos comunicáveis de Deus. Participantes. Pedro disse que a graça de Jesus nos fez participantes da natureza de Deus. Não somos deuses, não somos como Deus é, mas participamos de alguns dos seus atributos comunicáveis.
E o seu Filho nos chamou a participar de sua conquista, de sua vitória, de seu poder, de sua unção. Eu tenho que orar, jejuar. Não, vá dormir, não atrapalhe o Espírito Santo. Se você ficar querendo orar, querendo jejuar, querendo achar que você possui o mérito para curar as pessoas que estarão no estádio, o Espírito Santo não vai agir. Temos muita experiência com Kathryn Kuhlman para entender o que a gente quer passar para você. Não atrapalhe o Espírito Santo, vá dormir. 40 minutos antes do evento, acordaremos o Senhor para levá-lo para o estádio. Aí o cara ficou meio sem entender, mas cumpriu, foi dormir. Irmão, quando pegaram esse cara no hotel e foram levar, não, tipo meia hora de engarrafamento até o estádio, e os rádios, os programas de TV, os programas de rádio. O cara não chegou e as curas já tinham começado. Então, quem cura? Quem cura, gente? Então, quando ele chegar lá para colocar as mãos, vai facilitar o trabalho de Deus, mas quem faz o trabalho é Deus. Não é você, não sou eu, não está conosco. Na verdade, está conosco, mas não é nosso. É do corpo. Por isso que Paulo, 1 Coríntios capítulo 12, diz que o dom foi dado a um fim proveitoso, em algumas versões. Em outras versões diz, e o dom foi dado a um bem comum. Comum de comunitário. Então, o que você tem da parte de Deus está com você, mas não é seu. É para um bem comunitário. Então, a unção, ela passa por você, mas não é sua. Não é assim. Está lá também, 1 Coríntios 12, que é o Espírito Santo que dá como Ele decide dar a cada um de nós. Eu acho que aqui que está a grande vaidade e queda, principalmente dos ministros de cura que já existiram. Os escândalos, as extravagâncias. Tinha um cara, tem ainda, ele está vivo, chamado Todd Bentley. Pois pesquisa, um cara todo esquisito como eu, todo tatuado. Pensa numa unção linda que esse cara tinha há 20, até arrepio, há 20 anos atrás. Mas você começa assim, vai descer achando que a unção é sua. Aí você vai lá e compra um Mercedes-Benz, aí depois compra uma Ferrari, aí depois compra um Porsche. Quando eu vi esse cara pela primeira vez, meu espírito já doeu. Por que meu espírito doeu? Porque em cada dedo de sua mão tinha um anel de ouro. A glória não é nossa. O que aconteceu? Caiu, traiu a esposa, desviou o dinheiro do ministério, foi na lona. E vê se não é o que aconteceu com tantos outros homens de Deus, com unções lindas e maravilhosas do Espírito Santo. Mas nós, na nossa natureza adâmica, somos tentados a achar que o dom, por estar conosco, é nosso. E não é nosso. Isso que faz com que o poder do nome flua, mesmo quando ele não é dito. Por exemplo, voltando à irmã Kathryn Kuhlman, ela foi chamada ao celibato pelo Senhor. E ela casou com um homem casado ou um homem divorciado, alguma coisa assim. A unção, foi embora. Embora ao ponto dessa mulher deprimir. E quando ela foi perguntar para Deus, por quê? Meu ministério está declinando, porque eu te fiz um chamado, você é minha, e o que você está fazendo é errado e pecado. E ela teve que voltar atrás e largar esse casamento. E quando ela fez isso, a unção voltou. Porque olha que interessante. Não, eu faço o que eu quiser. Na minha vida, eu sou chamado de Deus, meu ministério já é grande. É porque, gente, a maioria de nós não tem discernimento bíblico nem espiritual para discernir quando o combustível de um homem e de uma mulher de Deus acaba, quando está na banguela.
Que a gente fala, a igreja está lotada, mas ele é o pastor Anderson. Mas olha lá, tem uns gatos pingados de cura. A gente nivela as coisas de Deus por baixo. E às vezes aquilo que está acontecendo no ministério é só a sobra do que Deus fez de maneira especial um dia. Podemos usar o nome de Jesus, não abusar, mas podemos usar. É isso que os demônios temem em nós, a procuração do nome. Foi ensinado, não é errado para nós isso. O que é o nome de Jesus? A procuração que foi dada. Quando um demônio olha para você, ele teme você, não por causa da tua virtude, mas porque ele sabe que no teu bolso tem uma procuração. Me ensinaram no exemplo de uma nota. Nota de 5. Me ensinaram com nota de 100, certo? Você tem uma nota de 5. Se eu fizer isso aqui, continua assim, sendo 5? Se ela estiver guardadinha no compartimento secreto da minha carteira e eu nem esqueci que está lá, continua sendo 5? Então, o que não está acontecendo na sua vida é mais uma questão de falta de consciência do que já foi feito. Você está clamando assim, mais de Deus, quando você deveria entender o mais que já foi dado e não está sendo utilizado. Aí, quando o demônio olha para você, ele toma vantagem dizendo, ele não sabe a máquina que é. Ele não tem noção de potencialidade. Ele acha que é com ele. Ele acha que se ele deixar de assistir o Big Brother, é aí que ele vai ser amado e ungido. Ele nem sabe que ele não precisa ser ungido. Mas se ele entender que o ungido habita nele, aí lasca para nós. Então vamos ficar distraindo ele ou ela, para eles não entenderem quem são. Porque você não precisa ser ninguém. Você só precisa entender que você é portador de alguém. Que você é portador de uma presença. Você não precisa, ai meu Deus, amanhã eu vou começar o jejum de Daniel. Amanhã você vai ver. Não, você não precisa ser ninguém. Quanto mais jumentinho que leva o Senhor às portas de Jerusalém, melhor. Quanto mais jumento você for, para Jesus montar em cima de você, e some. Apareceu o jumento ali, desamarra o jumento, traz para mim, deixa eu montar e entrar na cidade. Sumiu o jumento. Quanto você puder ser um jumento para Jesus, melhor. Você não precisa ser ninguém. Você só precisa ter consciência que você é portador de alguém. Então assim, seja folgado nessa consciência. Folgado sem orgulho, ok? Principalmente para ter boas conversas com o diabo, financeira, emocional, sexual, matrimonial. Então, diabo, assim, se está em crise o casamento, deixa o outro sair. Mulher saiu ou o marido saiu, fecha as portas, bota um sonzinho ambiente. Satanás, então, seguinte, chega aqui. Assim, tem os old school, os homens de Deus do passado, eles eram muito didáticos, né? T.L. Osborne, um grande ministro de cura também. Os livros dele são recheados desse exemplo. Diabo, senta aqui. Puxava uma cadeira para o Satã sentar. Ou assim, descia na África. O ministério dele tinha uma ênfase na África. Ele chegava no último degrau da aeronave e pulava com os 2 pés. Era a maneira didática dele entender que ele era portador de uma presença. Diabo, esse país é pequeno demais para nós dois. Ou fico eu ou fico você. E aquele que habita em mim é maior que você vai ter que sair. É isso que a gente não está entendendo, por isso que a gente está sofrendo. Se eu orar mais, se eu ler mais a Bíblia, se eu fizer o seminário de teologia, tudo bem, tudo necessário, tudo lícito, mas o poder que você precisa para a sua vida funcionar, para os problemas serem resolvidos,
para a sua fé crescer, é reconhecer a presença que já foi dada para você. O nome que foi dado por você. O sangue que te cobre. Então, assim, novas orações com um novo nível de consciência resolveria muita coisa. Assim, ó Deus, protege minha casa. Que tal mudar dizendo, Senhor, obrigado por minha casa já é protegida? Porque a palavra diz, macho. Eu não falei aqui do exemplo do carro do irmão que foi roubado? A bênção já foi dada. Então, ó Senhor, cobre os meus filhos com o teu sangue. Aí o diabo diz, esse caba não sabe quem é mesmo, não. Então, vamos ficar perto dele. Porque, assim, orações com nível de consciência fazem os demônios tremerem. Ele sabe, ele está crescendo no entendimento que ele tem uma arma poderosa nas mãos. Senhor, obrigado porque os meus filhos estão cobertos com o teu sangue. Aí alguém pode dizer, para te envergonhar, o diabo, mas teu filho está desobediente, teu filho está nas drogas. Mas ele está coberto com sangue? Uma hora o sangue, que é o anzol de Deus, vai puxar o caboclo. Quantos? Oxi! Vou fazer 40. Agora em janeiro. Eu posso passar um mês inteiro falando para você de quantos filhos só tomaram consciência de arrependimento depois que os pais partiram. Então, não é porque não está acontecendo que não foi feito na cruz. É esse o apoderamento do Espírito pela fé. Não é porque você não está vendo, não está tocando, não está sentindo que não foi feito. Não é porque as contas não estão pagas que a prosperidade não foi dada. Não é porque o casamento não está transformado que a cura daquele relacionamento não foi feito na cruz do Calvário. O que ele disse na cruz do Calvário está consumado. Ele não está fazendo de novo o que ele fez de maneira absoluta na cruz. E por que eu não estou vendo, pastor Anderson? Porque você não está sendo teimoso em crer que já foi dado. A melhor tática do diabo é a ignorância, a incredulidade e o medo. Quantos milagres eu não vi e não vejo financeiramente? Porque assim, quem não se sente corajoso, bonito e gostoso no primeiro dia do pagamento, que entra no segundo dia começa a tristeza. Aff, credo, os boletos, pá. Aí daqui a pouco está com 10% do salário, o caba que estava, a mulher que estava corajosa, cheia do Espírito, decanta, o cara todo, Jesus, aleluia, com 10% do salário na conta. E a dúvida, o questionamento, o medo, a ansiedade, o amanhã, que é um demônio em si. Jesus disse que o amanhã é uma pessoa. Ele diz o hoje, o agora. O amanhã trará sobre si as próprias dores. Vamos focar no agora? Então, o amanhã é uma pessoa. E essa pessoa pode desviar você do foco. E o que eu faço quando eu estou diante do medo e da dúvida? Aí que eu sou teimoso e às vezes duplico, triplico, quadriplico minha obediência. Porque a Bíblia diz que o perfeito amor lança fora o medo, sim ou não? E se o sentimento de medo veio, ele não é um sentimento que Deus me deu. Se não é um sentimento que Deus me deu, eu não vou ficar ouvindo aquele sentimento, porque fé vem pelo ouvir, incredulidade também. Então, o que eu faço? Aí eu ofendo minha dúvida. Ah, é? Então, eu vou fazer 2 vezes mais do que eu ia fazer. A ofensa das relações, passei muito esse mês, assim, meu Deus, passado para trás de novo, meu Deus. Aí você fica um dia brabo, 2 dias brabo, aí você fala, vou processar. Aí depois você fala, foi Deus que me deu esse sentimento? Não, foi não.
Então, eu libero essa pessoa, eu perdoo essa situação, eu perdoo esse prejuízo, eu libero. É com isso que o diabo se assusta. O diabo não tem medo de quanto você ora e de quanto você lê a Bíblia. Ele tem medo da nossa consciência de fé. Deixa eu melhorar isso. Ele tem medo da nossa consciência de cidadania. Miles Monroe falava sobre ser cidadão do reino de Deus. É isso que o diabo tem medo. Esse camarada tem um mês que não ora, mas ele sabe qual é o país dele. Ele sabe qual é a pátria dele. Ele sabe quem é o Deus dele. É isso que o diabo teme. Porque quem tem essa consciência sabe que o mérito não repousa em ti, repousa na pátria. Tudo que eu sou tem uma origem em Deus e no reino de Deus. Então, se a minha consciência de existência está ligada a quem Deus é, a quem a Trindade é, ao que o reino de Deus é, acabou. O que eu faço aqui é de extrema importância, mas não é o que eu faço aqui que starta o que a Trindade está fazendo no reino de Deus. Essa é a consciência que o diabo mais teme. Você saber quem você se tornou em Jesus. Estamos com medo de orar, porque nós sabemos que estamos tímidos em obedecer. Onde há desobediência, há timidez. É igual o casal quando briga, não fica chato a primeira semana de reconstrução do relacionamento? Eu te amo que você diz quando você está aleluiado com o outro. Nessa momento de reconstrução não é mais doloroso e mais tímido. Tipo, como que o outro vai reagir, né? Acabei de começar um barraco, gritei, brigamos, nos ofendemos, até botamos o dedo na cara do outro. E agora dizer eu te amo, aí o outro vai usar, se me ama, por quê? É assim com Deus. Então, quando a gente está em obediência, a coragem, a clareza, as convicções são mais fluidas. Quando a gente está em desobediência, vem a timidez. Eu sempre comento isso, porque isso aqui é fato. Fato para a maioria de nós. Não gostamos do assunto de guerra espiritual. Não gosto muito dessas esquisitices de batalha espiritual. Mas existe a guerra espiritual. Até homens debruçados na teologia acadêmica mesmo. Marlowe Jones, por exemplo, crê em guerra espiritual. E nem precisa crer, a Bíblia diz que existe. Paulo diz aos Gálatas, diz aos Efésios, há uma guerra espiritual acontecendo. Na minha, na sua vida, pela minha vida, pela sua vida, há um combate espiritual acontecendo. E o nosso nível de entendimento sobre o assunto vai determinar o resultado. Então, olha só, não gostamos de nos envolver com esse assunto porque sabemos quem estamos sendo. Tipo, ai meu Deus, essa conversa de espiritual, demônio, anjo, não. O povo fala que demônio fala, demônio acusa, é melhor nem me envolver com isso. Mexer com intercessão, mexer com libertação, tá doido? Só Deus sabe como que tá lá em casa, vou nada. Porque tem as histórias mais engraçadas, né? Engraçadas, aspas, mas que acontecem mesmo. O diabo é acusador. Então imagina, você vai lá,
Em nome de Jesus eu te expulso. Aí eles gostam de fazer gracinha. Quem já teve experiência espiritual aqui sabe que os demônios amam fazer gracinha. Eu lembro, quando eu era garoto, foi minha primeira experiência espiritual que não me converteu. Eu me converti aqui, o Espírito Santo foi me chamando progressivamente. Então, eu, loucão da vida, saía de casa quinta, voltava só domingo para trabalhar segunda. Amava a Praça do DI aqui, quem conhece ali em Taguatinga. Então, ia, ficava com os amigos, com a mulherada, um vinho, maconha, um showzinho de rock and roll no final de semana. E, por incrível que pareça, foi nessas aventuras, nesses showzinhos de rock and roll, que o Espírito Santo começou a fazer seus convites. Então, num desses aí, eu sempre levava minha droga, tipo assim, não era um drogado. É porque eu sou muito tímido e eu achava, se eu beber ou eu usar droga, eu vou ficar mais alegrinho. Se eu ficar mais alegrinho, eu vou conseguir falar com as garotas. E nunca consegui garota nenhuma. A Keila me zoou até hoje. Nossa, que imbecil você era, né? Você usava droga e bebia para conquistar as mulheres. E as mulheres, assim, olhavam e diziam, nossa, que idiota. Então, nunca deu certo. Mas, numa dessas, eu não tinha droga e me deram uma droga. E era com merla. Um abismo. A minha experiência espiritual foi, literalmente, o inferno abriu, assim, no meio do show. E eu comecei a desesperar, agarrava o povo, socorro! E o povo, socorro! E o abismo, o inferno, queimando, e pessoas gritando, e uma força me drenando. Meu Deus, acabou o show, eu fui para casa, e foi ali o primeiro Hadouken do Espírito Santo. O que você está fazendo com a sua vida? Qual é o motivo da tua existência? É esse mesmo? Sair de casa, quinta, beber, se destruir, transar? É isso? E ele foi me convidando aos poucos. Mas não era disso que eu queria falar, né? Nem sei por que eu entrei nessa conversa. Mas sobre as gracinhas... lembrei. Essa foi minha experiência espiritual de início de conversão. Mas uma das experiências mais fortes espirituais que eu tive foi com minha mãe, quando a gente ainda morava no Nordeste, em Maceió. Então, ela começou a se envolver com a mulher de um médico, que era maçom, e tinha uns trem muito doido na casa desse cara lá, que eu não entendia muito bem. 1 mês de relacionamento, demônio passa por osmose, né? Espírito Santo não passa por osmose, ele passa por arrependimento individual mesmo. E demônio não pede licença, não, ele vai passando por osmose. Conviveu com a roda dos escarnecedores, em atacado ele faz o que ele é bom de fazer. Meu irmão, aí um dia desse minha mãe saiu com a mulher, encheu a cara, bebedeira e tal, não sei o quê. Quando chegou em casa, a gente foi dormir, a mulher acordou tipo exorcista. Assistiu o Exorcista? Que trem terrível de você ver com a sua mãe. Imagina, moço. Aí, nessa hora, todo mundo fica crente. Todo mundo zoa crente. Nordeste se converter, traiu a lei católica. Entrou para a lei dos crentes. Quem aqui já ouviu falar disso? É traidor do clubinho. Então, todo crente no Nordeste é zoado, porque é maioria católica. Hostilizado. Eu lembro, irmão, eu pegava bola com... Eu e meu irmão pegava bola com cocô de cachorro para maltratar um menino crente, irmão. Eu entrei depois que eu nasci de novo, eu entrei em contato para pedir perdão. Não podia chegar na eternidade com esse BO, nada. Meu irmão foi para lá, eu falei, assim, me coloca vai lá e você vai ter que se arrepender, porque assim, eu fazia armadilha, pegava a bola, meu irmão falou, pega a bola, mela de cocô, quando ele passar aqui, que sair da igreja, chuta a bola, quando ele vê que é cocô, que ele ficar, eu apareço e bato nele. Olha só,
É demônio demais na vida do ser humano, moço. Então, menino crente, 90% dos meus amigos morreram, um cara vivo hoje, um homem de Deus, crente, tal, santo. Eu falei, não, eu devo, assim, ó, vai lá, diz que eu sou pastor, que eu estou mandando um beijo de arrependimento para ele e tal. Aí, nessa hora, sua mãe vira o poltergeist lá, subindo pela parede. Quem que você chama? Os crentes que você zoou. Você não chama católico, com todo respeito. Você não chama padre. Você chama o quê? Crente. Porque você sabe que o crente, quanto mais aleluiado ele crê em quê? Nas duas coisas poderosas no reino de Deus, o sangue e o nome. Mas a gente teimou ainda, católico teimoso, chama o padre. Meu irmão, minha mãe, 5 homens não seguravam minha mãe na cama. Aí daqui a pouco minha mãe, ai, cadê meus filhos? E não era minha mãe, moço. O demônio tem dossiê todo, nossa. Entendeu? Aí sentou, e aí o padre falou, é a sua mãe. A gente fala, é nada, é minha mãe não. É, meu filho, faça um café. Aí o padre, irmão, bichinho do padre. Aí foi fazer o café. Foi dar o café para minha mãe, que não era minha mãe. Meu irmão, na hora que minha mãe, que não era minha mãe, pegou a xícara de café, botou quente toda na cara do padre. Coitado do padre, queimou todo o padre. Meu Deus, o padre não resolveu. E a gente fica em crise, né? Meu Deus, um ungido não resolveu, e agora? E como que a gente dorme? Se ela acordar e pegar uma faca, alguma coisa, Jesus salva nós. Aí mandou chamar os crentes, irmão. Os crentes já chegam chutando a porta, moço. Já chega. Assim, já chega. Cadê? Tá aqui, ó. Irmão, o cara pulou em cima da minha mãe na hora. Papum, 40 segundos, acabou a gracinha. Bora! Sem gracinha. Ah, meu filho, que meu filho, cala a boca. Não é você, sai agora. Em nome de Jesus. Saiu ou não saiu? Mas eu cheguei para garantir, dizendo, você podia deixar um crente dormindo aqui com a gente, para ficar tudo... Tem um crente de reserva lá na sua casa? Tem, pode ficar tranquilo que a gente traz um crente de reserva. E ficou um crente de reserva lá em casa. E no outro dia, eu e meu irmão, olha o assunto dos 2 católicos dizendo, e agora, mano? O padre não resolveu, então não tem poder, não é nossa religião, o que a gente faz? Aí, gente, tem o Godó. O Godó era um irmão, um amigo da rua, que era evangélico da Igreja do Véu. Mulher de um lado, homem do outro e o véu. Aí eu falei, meu amigo, é o que tem. Aí o meu irmão falou, vai tu. Eu falei, não, vai tu. Não, vai tu, não, tu. Aí ele me convenceu, rapaz, tu vira crente, resolve minha mãe e bota os anjos de Deus aqui em casa, ó que top. Aí eu falei, eu que me ferro para virar crente, eu abandono os trem tudo e tu fica aí na bagaceira. Não, se é para ir, todo mundo tem que parar a bagaceira e virar crente. Aí acabou que eu falei, pô, é minha mãe, eu não quero ver o que eu vi. Então eu falei, eu vou lá. Aí eu lembro, Igreja do Véu, as mulheres, pá, tal. Aí marcou o almoço com o Godó lá em casa, o amigo. Aí tá lá minha mãe fazendo a comida. Daqui a pouco o Godó, a cruz, o sangue, Jesus e tal. Meu irmão... Minha mãe aqui, ó, fazendo a comida e a gente na sala. Daqui a pouco, ó, pum! E vira o poltergeist de novo. Cale a boca, com essa voz assim de robô. Mas acabou que deu tudo certo, graças a Deus. Em nome de Jesus, deu tudo certo. O poltergeist saiu da minha mãe e progressivamente Jesus foi fazendo a obra e salvando todo mundo. Mas hoje em dia já não é mais, é raro ver
A gente ficou muito sabido, muito evoluiu, a internet está aí, está todo mundo inteligente, todo mundo lê livro, todo mundo sabe de tudo. A pergunta é, onde está o poder de Deus que é capaz de transformar as questões da nossa vida? Por isso que eu sempre falo, quanto mais humilde uma igreja e um pastor ainda é, pequenininha, de bairro, mais o trem funciona. Ô, pastor Anderson, tu escreveu um livro sobre homossexualidade, meu filho, eu falo, manda para o pastor Francisco no P3, lá da portinha, 10 membros, que o trem vai dar bom. Hoje não, hoje, o pastor Anderson está fazendo seminário, vai ser pós-graduação, o seminário dele, e o pastor Francisco nem escreveu o nome, sabe. Mas o joelho do camarada tem queloide. Permanece fiel às duas bases mais poderosas do reino de Deus, o sangue e o nome. Não dizendo que as outras coisas não são necessárias. Os demônios riem da nossa teologia e da nossa sabedoria. Eles não riem do nome e do sangue. Que minha mãe não assista esse culto. Mas ela não tem problema não, vai dizer, é isso mesmo. Só tenta também, vamos colocar o nome e o sangue em prática, para de andar um pouco com o evangélico e tenta se envolver com os problemas do outro e usar o nome, para tu ver, os trem pipocar. A gente já está salvo, já está redimido, já está justificado, então tem coisas no reino que já não funciona mais para nós, assim, entendeu? Mas quando a gente bota em prática com o incrédulo, porque olha só, não é orar no nome que vai resolver teu problema, é safadeza sua, entendeu? Ah, pastor, ora por mim, não é sem vergonhice sua, o que não está acontecendo na sua vida. Negligência, preguiça, safadeza. Agora pega o sangue e o nome e aplica na vida de pessoas que não conhecem o Senhor, para você ver. É lindo. Eu fui agora dar apoio a umas vítimas de abuso sexual de um falso pastor lá em Recife. Que coisa linda, moço. Eu falo para Deus, Senhor, me use até os 55, 60 anos lá em Brasília, depois me deixe voltar para o meu Nordeste. É muito... As metrópoles, elas são recheadas de orgulho. As metrópoles de uma nação são fundamentadas pelo pensamento político, filosófico, moderno, tecnológico, e isso, por incrível que pareça, fere nossa pureza de coração. É só pegar assim, compare os céus. Quem aqui tem discernimento espiritual para perceber ambientes, vai lá na Ceilândia, vai lá na Estrutural, vai lá aqui em Samambaia, vai no Recanto, vai em qualquer satélite, veja que a realidade espiritual é uma. Vai em Brasília, no plano piloto, e perceba como é outra. Quanto mais metropolitana, filosófica, política, intelectual é uma cidade, mais ela fere o sentimento de pureza que ela deveria ter. Aí eu fui ali no Nordeste dizendo, caramba, nem consegui ficar. Dei apoio às vítimas na segunda e um irmão conseguiu. Tem um amigo aqui que tem um hotel
um apartamento na beira da praia para o senhor descansar. Fiquei lá escondido. O senhor quer fazer o quê? Eu falei, nada, só dormir. Meu irmão, só comendo tapioca. Eu ia em Porto de Galinha, comia uma tapioca e voltava para o quarto de hotel assim, ó, deixa eu descansar, dormir. Sem problema, igreja, nem filho, nem mulher. Fiquei 5 dias dormindo. Mas, irmão, em qualquer lugar que eu ia, meu sentimento de temor crescia. Pastor Anderson, Pastor Anderson, Pastor Anderson. Aumentando o nosso senso de responsabilidade. E as pessoas dando testemunhos básicos assim. Às vezes alguém aqui congregando com a gente deveria estar voando espiritualmente, ainda está dando trabalho, dor de cabeça. Aí você chega ali numa região que você nem sabe que a sua mensagem está chegando lá e o cara diz, olha só, o advogado que está cuidando das vítimas disse, eu só sou advogado há 1 ano e eu sou por sua culpa. Como assim? Aí chega a mulher dizendo, ele só é homem agora por sua culpa. Aí chega o outro dizendo, raparigueiro, mulherengo, machista, opressor, hoje é homem por tua causa. Nenhum pastor acalma essa fera. Quando essa fera está, eu dou o play no pastor Anderson. Aí ele senta. Aí ela pergunta, por que pastor Anderson? Não sei por quê. O espírito dele comunga com o meu. Aí o outro, a mulher abandonou o caba. Pastor, olha, hoje sou um novo homem, um novo pastor, consegui casar de novo, por sua culpa. Então é simples, macho. É simples. Quanto mais pureza de coração em receber a palavra e aplicá-la a ela, quanto mais simples for esse mecanismo, mais transformador é. Não, deixa eu ler aqui 10 livros sobre casamento. Não, é só morrer. Matar o Adão, matar a Eva, matar o ego. Acabou. Maridos, amem vossas esposas. Esposas, honrem vossos maridos. Ponto. E quando vem a gracinha do diabo, sangue e o nome. Sangue e o nome. Dever de casa para vocês hoje. Sair daqui, chegar em casa e fazer a listinha do que tem que ser atacado. Com o nome e com o sangue. E tirar um tempinho seu. Vou ali sentar numa praça, sentar num parque, eu vou aproveitar quando o povo sair todo aqui de casa. Sozinho. Para não ficar constrangido e nem com vergonha. A listinha dos problemas que você tem medo de encarar. E agora você está aprendendo sua autoridade. Você tem a procuração. A procuração é a autoridade ou o poder de representar a pessoa ausente. Isso também é o que você precisa entender sobre o nome de Jesus. O nome não é o que você diz apenas, o nome é a representação daquilo que uma pessoa é. Pastor Anderson não é apenas um nome, é a representação de uma história, é a representação de uma pessoa. Então, quando você diz em nome de Jesus, você está conectado a tudo aquilo que Jesus representa, quem Ele é, sua autoridade, sua soberania. Então, não é simplesmente rimar no final da oração. É por isso que não está acontecendo, porque você acha que é terminar a oração dizendo, olha, falei aqui 10 minutos e preciso terminar bonito para convencer Deus. E eu só termino bonito se eu pedir em nome de Jesus. Não é isso. Sua oração, irmão, ela pode ter 30 segundos. Se ela tiver convicção de estrutura, porque ela tem convicção de origem, conexão com o reino de Deus, ela não precisa ter performance, ela precisa ter conteúdo, propriedade. Se conseguir orar meia hora, aleluia.
Por isso a oração do Pai Nosso não é uma oração a ser repetida, é uma oração a ser entendida, para que se torne a tua estruturação quando orar. Então, todas as falas da oração do Pai Nosso são fundamentos que precisam estruturar uma verdadeira oração. Pai Nosso que estás nos céus, então dá o sentido de um Deus eterno, santíssimo, majestoso, perfeito. Pão nosso de cada dia. Então a gente precisa ter noção de o que pedimos a Deus não precisa e não deve ter apenas caráter pessoal, mas caráter coletivo. Talvez é por isso que Deus não está respondendo orações, porque são egocêntricas, quando deveriam ter sentimento coletivo, comunitário, porque é sobre o outro e sobre a igreja e não apenas sobre o teu ego. Devia comunicar a você noção de paternidade, não precisa performar para convencer Deus, o Pai é teu e Pai cuida. Santificado seja o teu nome, ou seja, eu não posso pedir a Deus, me envolver com Deus sem me comprometer com a santidade do nome dele. E o final, penúltima fala, é perdoar como somos perdoados, ou seja, tem respostas que não são dadas porque o meio de comunicação está entupido. Jesus disse isso: se vocês não perdoarem aos homens suas ofensas, as ofensas de vocês também não serão perdoadas. Então, tem coisas que não acontecem por retenção. Por exemplo, ministros de cura, os verdadeiros, sempre enfatizavam isso, uma fila de cura. Aí tinha gente paralítico andando, e tinha gente com, dor de cabeça que não era curado. Se um Deus que cura um paralítico, cura um câncer, não vai curar uma enxaqueca? Mas os ministros deixavam claro, antes de orar, eles perguntavam: está retendo perdão a alguém? A pessoa já desabava. Ou assim, eles oravam e a cura não acontecia. Sente aqui e a gente conversa no final. E quando terminava de orar por todo mundo, ia naquela pessoa: quem você está negando perdão? Aí aquela pessoa desabava: fui abusado, odeio meu pai, odeio minha mãe, odeio minha sogra. Então aquele ministro de cura levava a pessoa a um caminho de metanoia, no qual ela tinha que liberar o ofensor e a ofensa. E quando ela conseguia liberar perdão, a cura acontecia. Então, o poder do nome de Jesus, está ficando claro para você? Não é o que você vai dizer, é a representação de quem Jesus é. Então, quando você falar em nome de Jesus, tem uma carga na sua consciência do que Jesus representa. Então, ele representa provisão, assim como ele representa cura, perdão, verdade. Então, você não pode fazer uma oração a um Deus verdadeiro sendo mentiroso, a um Deus perdoador sendo, ofensor de alguém ou negando perdão a alguém. Então, o nome de Jesus não é o que você diz. Também é o que você diz, mas é principalmente o que você está vivendo. Traz um cafezinho novo, por gentileza. Está claro para vocês? Estou conseguindo transmitir a mensagem? Por exemplo, o nome de Jesus no casamento é entender que o Pai é nosso, resolve progressivamente. Não vai resolver imediatamente, mas entender que o Pai também é do cônjuge que te ofendeu, te leva a um lugar de arrependimento, te leva a um lugar de resiliência, não consigo perdoar hoje, mas aceito que tenho que perdoar esse cabra, aceito que tenho que perdoar essa mulher. Então, uma hora eu vou ter que encarar o problema, o Pai é nosso. Porque se o Pai é nosso, eu não posso chegar sozinho sem o outro. Entende? Então, olha só, nossa oração em nome de Jesus está sem atributos, e ela precisa ser carregada de atributos, elementos. Então, quando a gente está falando em nome de Jesus, por que o demônio ri e nos acusa? Porque está sem propriedade.
Deixa eu voltar que eu não terminei isso. Os demônios zombam, a missão deles é acusar. Então, quando alguém vai para a guerra espiritual ordenando que eles saiam, eles reagem, porque eles são territoriais, não lembram? Que Jesus ordenou que ele saísse do homem, mas eles pediram permissão para entrar nos porcos. Alguns ministros de guerra espiritual dizem que aquilo aconteceu porque o império das trevas se estabelece também territorialmente. Principados, potestades, há agentes malignos responsáveis por regiões. Então, o principado, a potestade espiritual que atua em Brasília, não é a mesma que atua, por exemplo, aqui tem pedofilia em Brasília, óbvio, que lugar não tem? Mas o índice daqui é muito menor que o índice no Nordeste, por exemplo. Recife é uma das regiões onde mais tem pedofilia e abuso sexual contra menores de idade. Por quê? Há lá um agente espiritual da maldade responsável por isso. Aqui é o nosso individualismo, o nosso egoísmo, o nosso amor ao dinheiro, o nosso amor ao si mesmo. Nossa missão é o funcionalismo público, não é o outro, não é o reino de Deus. Igreja é só para a gente ouvir uma boa palavra, mas não é para servir, não é para se comprometer, não é para nada. Então, cada agente espiritual da maldade tem uma missão territorial. Eles não querem sair. Então, para eles não saírem, eles precisam envergonhar quem não tem consciência de identidade. Mas você gritou com a sua esposa. Aí você fala, eita. Olha só, tem uma história, dizem que é verdade, não sei se é, que o demônio não tinha o que falar e disse para o pastor, você não tem autoridade para me tirar dessa pessoa porque você dorme sem cueca. Tem de tudo, eu acho que o demônio fala, vamos jogar, ué. Se colar, ele não me tira dessa pessoa. E esse pastor, ligeiro, falou bem assim, não é da sua conta se eu durmo ou não de cueca. E não é no meu nome que você vai sair, é no nome de Jesus. Mesmo se fosse importante para Deus, isso não é da sua conta. Saia em nome de Jesus. Saiu. Então essa é a guerra. É guerra por entendimento. Não é guerra por performance, o quanto o Anderson, a Maria é santa. É quanto nós entendemos quem nós somos portadores. Gente, nós somos portadores de uma presença. Teve aquele livro do Benihim, que muitos de nós leu, e hoje a gente fala, meu Deus, como que eu dei moral para esse livro, né? Bom dia, Espírito Santo, Benihim, acusado de tantas heresias, teologia da prosperidade, por aí vai. Mas há uma pureza inicial naquele livro que todo crente, nascido de novo, puro no seu primeiro ano, ficava maravilhado. Quem aqui não chorou seus primeiros anos de fé lendo aquele livro, que o cara acordava e puxava a cadeira para o Espírito Santo, né? Ô Espírito Santo, senta aqui numa consciência de pertencimento, relação, proximidade e tal. É isso. T.L. Osborne narra isso no livro Curando Enfermos e Expulsando Demônios. Eu não lembro se a experiência foi dele ou foi ele narrando a experiência de outro ministro, que estava tomando banho e sentia uma presença espiritual na casa. Mas também discerniu que não era uma presença que ele estava habituado, uma presença divina, uma presença majestosa. Era uma presença espiritual. E ele saiu do banho, quando ele foi na sala, o livro narra essa experiência que havia a presença materializada do próprio Satangô. O próprio capiroto, materializado, sentado no sofá. Sim, eu sou um cabo corajoso. Eu já tive umas experiências. Mas, moço, é um trem tenso, moço. Sim ou não? Oxi. Outro dia eu tive uma experiência na penúltima casa que nós moramos, recentemente, um ano e meio, no máximo. Aquela angústia de eu acordar e perceber a atuação maligna nos muros da minha casa. Oxi.
Você fala, vamos pro pau? Bora. E eu fui pro pau. Mas você fica assim, ó. Entendeu? Você fica, ó. Entendeu? Você entra na unção do Espírito, você vai, mas, irmão, Satanás encarnado na tua sala, eu não queria, não. Irmão, esse irmão com tamanha convicção de natureza, de pertencimento ao reino de Deus, disse, eu achava que era alguém importante. E voltou para tomar banho. Eu desmaiava. Então não é à toa que T.L. Osborne desafiou os feiticeiros na África. Teve uma experiência nesse livro que quase 100 feiticeiros morreram numa árvore centenária ao desafiá-lo. Sabe por quê? Porque o encantador, o feiticeiro na África, ele voa. Por que o que Deus faz na África, ele não faz aqui? Porque talvez aqui hoje a guerra no mundo espiritual, os demônios já não endemoniam. Tem isso, eu preciso pontuar isso. Século 21, os demônios não endemoniam mais, eles criam ideias. As pessoas estão endemoniadas intelectualmente. É por isso que eu me posiciono contra a esquerda. Não é uma questão de política, gente. Não é que eu sou de direita, ou cego, ou bolsonarista. É que a esquerda é onde o Satanás colocou todos os seus ovos intelectuais para perverter as nações. O PM foi morto com um tiro na cabeça, o cara foi fazer uma charge assim, merece um prêmio quem fez isso. Que é isso? É um demônio. Então, você vai orar pelo cara, não vai sair demônio, ele vai rir, porque ele está endemoniado na razão, ele está endemoniado intelectualmente. É muito mais difícil. Mas voltando à África, lá o feiticeiro voa. Então não tem como você chegar lá e dizer, Deus é amor. O cara vai dizer, o feiticeiro voa, o feiticeiro mata, ele faz um feitiço e mata pessoas. Aí Deus lá precisa ser giraia para esmagar o que está acontecendo. Então, tinha os feiticeiros e os muçulmanos atrás do T.L. Osborne, numa cruzada que ele fez. E chegaram num culto onde a esposa dele estava ministrando, se não me falha a memória, e disse, se você não parar esse culto, nós vamos invadir ele em nome de Alá. Aí ela falou bem assim, então vamos fazer uma aposta aqui. Se Jesus é Deus, esses paralíticos vão andar. Se Alá é Deus, esses paralíticos vão andar. Eles encararam? Aí chegaram correndo dizendo, os feiticeiros estão na árvore centenária. Uma árvore centenária, um tronco gigantesco, onde os feiticeiros se reuniam para fazer a magia, voar, virar o giraia lá. E T.L. Osborne, tranquilo. Quem entendeu unção de cura tem que entender a natureza do reino de Deus. Então, quem é maduro com a unção de cura, é maduro na fé, entendeu? Não vai dizer, ai meu Deus, não. Estou tranquilo. Irmão, o culto acontecendo, a magia acontecendo na árvore, questão de minutos, Deus mandou um raio que rachou a árvore no meio e matou os feiticeiros todos. Aí espalha o temor, igual em Atos, sabe? E o apóstolo Paulo deixou o caba 3 dias cego. E Ananias e Safira morreram pela unção do Espírito Santo. Então isso é consciência do nome. Imagina. Então é isso que está nos faltando. Nas questões grandes da nossa vida e nas questões pequenas, consciência do nome. Consciência do poder do nome de Jesus, do sangue de Jesus, vai resolver os nossos problemas micros e macros. Porque ter consciência de quem você é não é uma questão de orgulho, não. É só uma questão de consciência. Não é que você está dando valor desmedido a você. Pelo contrário, é que você está reconhecendo o valor de quem te chamou, de quem te perdoou, de quem te salvou, de quem te santificou. Tente, antes de tomar uma decisão material dentro das suas problemáticas de vida, tente, no mínimo,
dobrar esse joelho e usar a autoridade que te foi dada. Eu mandei se abrir, ainda nem li o texto, né? Mas eu vou ler. Mas eu lembrei de outro aqui para incentivar você com essa lista. Faça a lista. Liste seus inimigos. A promessa do salmista é que o Senhor iria pôr uma mesa para nós diante dos nossos inimigos. E esses inimigos não precisam ser pessoas. Esses inimigos não precisam ser seres humanos. Mas eles são inimigos que te envergonham, que te diminuem. É o dinheiro? Liste ele. É o casamento? Liste ele. É a tua sexualidade? Liste os teus inimigos, para que o teu Deus te dê vitória e envergonhe os teus inimigos e monte um banquete, para que amanhã você olhe para aquilo que foi o teu problema hoje e zombe deles. Olha, dinheiro, tu foi meu inimigo há 5 anos e hoje eu sou o teu dono, eu era teu escravo há 5 anos. Ei, casamento que não funcionava há 5 anos, hoje eu estou rindo. Diabo, tu queria pegar o meu filho, olha para o meu filho hoje. Então lista os teus inimigos e ataque eles em nome de Jesus, pelo poder do sangue do Cordeiro de Deus. E sabe o texto? Eu fiz um boné na época, eu cantava rap, irmão. Você sabia, seu pastor? Primeiro ano de conversão, seu pastor era humano. Aquela pega as fotos, tomara que você nunca veja as fotos do seu pastor há 20 anos atrás. Era uma marmota, irmão, Jesus. Mas eu acho que eu cantava bem. Eu bordei um boné e eu ia para todo show com o meu boné da sorte. E qual era meu boné da sorte? Lucas 10, 19. Primeiro versículo que desceu como um rema ao meu coração. Lucas 10, 19. Eu vos dei poder. Eu vos dei poder. Ele não disse, eu vou dar. Ele não disse, eu estou dando. Ele disse no passado, eu vos dei poder. Sobre todo, não disse sobre algum, sobre todo o poder do inimigo. E nada, absolutamente nada, vos causará dano. Olha só, desde cedo eu tive a consciência, me ensinaram a consciência. Eu tinha uma namoradinha gospel, me iludiram com a profetada, que a garota era a mulher de Deus para a minha vida. E eu, nascido de novo, não sei discernir mão direita da esquerda, caí na onda da profetada. E fiquei ali 6 meses com a garota. Ai, Jesus, que experiência ruim. E a gente teve uma experiência no centro de Taguatinga. Saímos do culto e sentamos na parada. Quando eu olhava para o ônibus que estava vindo, o cara que estava na parada junto com a gente endemoniava e ia para cima dela. Quando eu virava para olhar para ela, o cara parava e... Assim, ó, eu levei para o meu pastor e a conclusão não seria outra. Ele afronta ela pela ausência de identidade e clareza da nova natureza dela. E não zomba de você porque você saberia jogar o jogo. Então ele vai na parte fraca. Ai, meu Deus, um demônio. Eu ia subir em cima dele na parada do ônibus. Então esse é o nosso problema. Falta de clareza com a nossa natureza. Nossa natureza foi refeita. E não é por causa do nosso mérito que temos poder, é porque somos portadores da presença. O poder não sai. Mesmo assim, ó, se você não apostatou da fé e zombou do Espírito Santo, que é o único pecado sem perdão, mesmo com a sua safadeza, o Espírito não entra e sai, não, sou. Ô, gente, Jesus disse, eu vos darei o Consolador. Eu estarei convosco todos os dias de vossa vida. Ele disse, não disse? E que bipolaridade é essa que ganha salvação, perde salvação, espírito entra, espírito sai? Assim, ó, o Anderson pecou, saí. O Anderson santificou, voltei. O Anderson está salvo segunda. O Anderson está para o inferno na terça. Decida, moço.
Pastor, perde salvação? Depende de quem te salvou. Quem te salvou foi a performance? Quem te salvou foi o jejum? Quem te salvou foi quanto você ora? Então você só vai se sentir salvo dependendo do Deus que te salva. Agora, se é Jesus, o teu Salvador, ele disse, ninguém, Paulo disse, vos apartará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Depende do Deus que te salva. Se é Jesus te salvando, para de bipolaridade. Não tem essa de entrou, saiu, entrou, saiu, entrou, saiu. Você não está vivendo o que Deus espera da tua vida? Você está entristecendo o Espírito Santo? Sim. Viver em pecado pode comprometer a tua salvação ao ponto de te levar à apostasia? Sim. Claro que sim. Pecar é uma... Mas entenda, pecar é uma coisa, viver em pecado é outra totalmente diferente. Comprometimento da salvação está na evidência de uma vida que nunca teme a Deus para escolher por uma vida em santidade. Agora, pecar é outra coisa. Viver em pecado é outra coisa. Meu Deus, eu estou um mês sem orar, mas o Espírito Santo ainda habita em você. Meu Deus, eu estou 6 meses sem ler Bíblia, mas o Espírito Santo ainda habita em você. Essa é a questão. Agora eu vou ser Deus na vida dele. Ele foi para o culto. Agora eu vou ser Deus na vida dele. Ele dizimou. Agora sim. Agora eu sou Deus. Olha só, ele transferiu o dízimo dele. Aleluia! É o que eu sempre falo. Deus tristinho, impotente de ser Deus, de manhã, e de tarde todo potente. Um anjo pergunta por quê, ele está mais corado à tarde. Aí ele diz, porque o Anderson transferiu o dízimo. Porque o Anderson agora santificou. Me poupe, gente. O problema não está em Deus, o problema não está em quem Deus é, o problema está na nossa falta de consciência. Nosso problema está no fato de que, mesmo sendo filhos e participante da natureza de Deus em seus atributos comunicáveis, a gente ainda está mendigando o que já nos foi dado gratuitamente no amado. É o exemplo que eu sempre dou. Às vezes dá preguiça, né? Jesus. Eu falo, filho é uma bênção, mas para quem é pai, filho cansa de vez em quando, né? Que a gente quer ficar ali, no sofá. Mas 80% das vezes eu amo meus filhos acordarem, como acordaram hoje, dizendo, acordei cedo, que eu fui fazer um culto online para pastores, e o caba no meu pé. Pai, meu café. Pai, vocês viram na live, né? Pai, terminou? Por quê? Terminou, quero comer. Quer comer o quê? Pão quente, que é pão assado. Não é banana frita, e nem pão assado, é banana quente ou pão quente. Quero pão quente e leite com Toddy. E isso me enche de emoção por causa do Evangelho, Deus Pai, então o filho não precisa implorar, porque todo pai é provedor. Então ele não sabe se eu comprei, ele não sabe se o boleto está pago, ele não olhou na despensa para ver se tem um Toddy e o pão. Ele acorda e diz, quero tomar café. O que é que meu filho quer? Pão quente e leite com Toddy. E é responsabilidade de quem prover? Não, ele precisa fazer um espetáculo a cada manhã. É isso que a gente está entendendo como evangelho. O filho precisa acordar a cada manhã e fazer um espetáculo para convencer o pai a ser seu provedor. Então, meu filho acorda e tem que pegar um violão ou botar um som, se ajoelhar, implorar, dizendo, Santíssimo Pastor Anderson Silva, termina essa live, eu te imploro. Em tuas infinitas misericórdias, me dê o privilégio de comer do teu pão e beber do teu leite com Toddy. Mas é isso que a gente está fazendo com Deus, sem crer em sua bondade, sem crer naquilo que Ele comunicou a nós. Vocês são os meus filhos. E a obrigação de ser o provedor de vocês é minha. Então não é pelo desempenho de vocês. Descansem. Descansem.
E o Tiago é cheio de onda, né? Cheio de onda em quê? De reconhecer meu nome. Olha que interessante. Não estava no script. Então, volta e meia, quando tem algum problema lá em casa, e eu falo, eu sou obrigado, moleque, menino, guri, pirralho. Ele diz, como é, pastor Anderson Silva? Ele está reconhecendo um atributo. Entendeu? Então ele usa o poder do nome, ele é cheio de gracinha. Hoje mesmo, né? Não foi nesse sentido, mas alguma coisa ele sempre gosta de fundamentar isso, né? Meu pai é o pastor Anderson Silva. Ou quando ele vai falar dele ou dos irmãos, né? Pastor João, pastor Tiago, né, pai? O pastor Paulo, olha, pai, o que o pastor Paulo está fazendo, assim, querendo. Então, ao falar sobre o nome de alguém, é reconhecer os seus atributos. Então, por que o nome de Jesus não está funcionando na sua boca? Talvez você não está nem reconhecendo, nem valorizando, nem praticando os atributos de Cristo na sua vida. Você quer usar um nome santo sendo profano. Sendo que as trevas recuam não por causa de você, mas por causa dele. Não foi essa, por exemplo, a oração que não foi a oração do apóstolo Paulo com os filhos do sacerdote Seva, relatado por Lucas em Atos dos Apóstolos? Eu vos esconjuro, ou eu vos expulso, disse os 7 filhos do sacerdote, a uma legião de demônios. E a legião de demônios responde àqueles homens, espancando eles, rasgando suas roupas, fazendo eles correrem envergonhados pelas ruas e dizendo para eles, eu sei quem é Jesus. Olha só, bem sei quem é Paulo. Vocês, quem são? Ou seja, nome é representação da pessoa. Nome é representação de atributo. Eu sei quem é Jesus, eu conheço o seu nome. Eu bem sei quem é Paulo, eu também conheço o seu nome. Qual o nome de vocês? Quem são vocês? Então os demônios não respeitarão você se você faz uso do nome e não faz uso da representação da pessoa pela qual você está fazendo uso do nome. O nome de Jesus tem poder, mas você não tem autoridade de usá-lo. É quase isso. Suma da minha frente. É isso. A autoridade não é nossa, mas foi dada a nós. Experimente usar, por favor. Pratique esse dever de casa. Faça a lista e ataque seus problemas. Cubra os seus e o que é seu em nome de Jesus. Não peça para ele abençoar os bens. Reconheça que os bens, se não cubra. Eu lembro, solteiro, eu esqueci o nome do meu cachorro, amava muito meu cachorro. Mas olha só, coisas básicas quando você entra na verdade do reino de Deus em pureza. Na semana que o Espírito Santo falou sobre o meu cachorro, ele falou sobre o copo. Eu acordei, fui tomar meu café e senti aquela clareza do Espírito Santo. Não use esse copo. E eu disse, eu acho que não é Deus não, né? Tem a ver o Espírito Santo, poder de Deus, um copo. Deus vai falar sobre um copo? Vai nada. Aí peguei o café e botei no copo. Quando eu botei o café no copo, o copo explodiu. Aí eu falei, Senhor, me perdoa. Não sabia que o Senhor se preocupava com copos. Aí ele respondeu, não me preocupo com copos, mas eu habito em você. Oração sacerdotal. Que seja um como eu sou um contigo. Anderson, eu quero ser um contigo. E se eu sou um contigo e habito em ti, o copo faz parte da nossa rotina. E olha só, deixa o papai ensinar para você que você acha que você faltou a aula na escola que você deveria aprender.
O copo ficou a madrugada toda no mármore gelado. Café quente, é química pura, tá? Aí você faz aquela cara de paisagem, aleluia, perdão, Senhor. Isso treina o seu relacionamento com Deus. Na mesma semana, o Espírito Santo, aí eu já não resisti. O Espírito Santo disse, comece a andar com o seu cachorro. Ele está muito estressado, cuide dele. Aí eu falei, eu tenho que cuidar do cachorro. Mas eu chegava cansado do trabalho. Eu saía com o cachorro. Aí o que aconteceu? O cachorro estressado fugiu. E o Espírito Santo disse, fugiu porque você não está cuidando dele. E sumiu 3 dias. Cachorro de raça, um cachorro bonito. E quando eu cheguei do trabalho, a vizinha estava conversando com a minha mãe. E, irmão, demônio na cara da mulher, dizendo... Ela riu assim, ó. Satanás incorporou na mulher. Não vai voltar. E naquela hora eu me senti afrontado. E repreendi ela. Eu falei, vai voltar sim. Em nome de Jesus vai voltar. Sabe por quê? Porque o cachorro é meu, eu sou de Jesus, então o cachorro também é de Jesus. E esse cachorro vai voltar sim. Minha mãe olhou assim, a vizinha olhou assim. Aí eu fui dormir. 7 horas da manhã, quando minha mãe acordou para levar minha irmã para a escola, o Espírito Santo falou, acorda e pega a corrente. E na hora eu já pulei, tipo assim, pai, estou treinado. Ele falou do copo, não vai falar do cachorro? Falei, não vou ser mais teimoso. Peguei a corrente e minha mãe falou, onde você está indo? Achar meu cachorro. Como assim, menino? Está louco? O cachorro tem quase 5 dias que sumiu. O Espírito Santo falou que ele vai aparecer agora. E eu fui com ela, no caminho da minha irmã para a escola. Falei, mãe, um abraço. Está indo para onde? O Espírito Santo mandou esperar aqui nessa esquina. Pode levar a Miriam para a escola, vou ficar aqui. E fiquei na esquina e minha mãe rindo, dizendo, louco, louco. A igreja está fazendo lavagem cerebral em você. Por o Espírito Santo humilhar ela, antes que ela saísse, eu falei, calma aí, dona Rosa, volte aqui. O que foi, garoto? Olha o cachorro vindo ali. Aí ela olhou e disse, casa a gente conversa. Peguei o cachorro, sujo de lama, botei a corrente e voltei. O Espírito Santo disse de novo, cuide do cachorro. Entrei na rotina do trabalho, cuidei do cachorro, sumiu de novo. Sumiu 3 dias. Quando eu fui procurar, achei ele morto, perto de casa, na pista, um carro atropelou ele. Deus tem culpa? O nome não funciona? O sangue não funciona? Mas a tua rebelião, a minha rebelião, vai nos levar a resultados que Deus não queria para a nossa vida. E às vezes é isso. Às vezes não estamos fazendo uso, e quando fazemos uso, entramos em negligência, displicência com as direções básicas do Espírito. A gente está esperando Deus falar as coisas máximas, mas Deus começa a nos treinar em coisas mínimas. Foi a maior lição que eu tive da minha vida, o copo e o cachorro. Sou presente, Anderson. Sou Deus presente, faço residência em ti. Tu não é minha pousada, tu é minha morada, eu não te visito, eu te habito. Agora, cabe a ti ter consciência da minha presença. É isso, às vezes, nem a santidade é ativada na nossa vida por ausência de consciência. O que poderia nos evitar uma vida de pecado não é crescer em santidade, é ativar o nível de consciência da presença. Porque se você reconhece que Deus está presente, você não precisa da ausência do outro para pecar. Porque você diz, eu não estou sozinho, mas sou habitado pela presença. Então, tem gente que diz, eita, estou sozinho, vou pecar. E a presença? E Deus?
Deixa eu ler o texto para você. Evangelho de João, capítulo 14, verso 10. Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu lhes digo não são apenas minhas, ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Creiam em mim quando digo que estou no Pai e que o Pai está em mim, ou pelo menos creiam por causa das mesmas obras. Digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também obras que tenho realizado e fará coisas maiores do que estas. Gente, olha o desafio de Jesus para nós. Você fará igual ao que eu fiz e fará coisas maiores que eu fiz. Como isso é possível? Não sei. Não sei. É quase um paradoxo isso aqui. Como que o Senhor nos convida a fazer como Ele fez e dizer que faríamos obras maiores? Eu farei o que vocês pedirem em meu nome, verso 13, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Agora aqui está o problema, que nos leva à timidez, à apatia espiritual nas orações. Não oro porque já orei, pedi e não funcionou. Mas você aprendeu aqui nessa 1h20 de ministração que o nome não é o que você vai dizer, é a consciência da pessoa representada. Então, o que você está falando, Jesus falaria, o que você está pedindo, Jesus pediria, é essa a estruturação da oração. O que você está pedindo, declarando, solicitando, ou determinando, não para Deus, mas para os demônios que precisam se render ao poder do nome dele. Os irmãos que se dedicam mais à teologia acham a palavra determinar muito forte, porque eles acham que a gente está falando com Deus, quando a gente diz que o cristão pode determinar. E é o contrário disso. Eu estou fazendo uso da autoridade que foi dada. Então não estou falando com Deus. Se Deus quiser, é a oração quebrantada que um cristão faz diante daquilo que não é claro nas Escrituras que Deus determinou. Mas o que Deus determinou, Ele diz, eu dei a você poder sobre toda autoridade, sobre todo o poder do inimigo. Então tem coisas que eu não peço a Deus, tem coisas que eu comando. Por exemplo, como pastor, eu tenho inúmeros testemunhos para você, inúmeros testemunhos para você, de dizer, nossa, que mês difícil para a igreja financeiramente, a igreja tem desafios. Aí já vem o Espírito Santo dizendo, duas coisas, não orou em meu nome e não saiu nada, só entrou. Então que tal pegar essa manhã e dedicar a ofertar na vida de outros e no ministério de outros? Então tem meses que o seu pastor senta dizendo, vou mandar um dinheiro para outra igreja, vou mandar dinheiro para pastor, vou mandar dinheiro para missionário, vou mandar dinheiro para agências missionárias. E vou ter uma boa conversa com quem? Com o diabo. Com Deus não, já é bom, provedor, consumou. E às vezes a Trindade está olhando para a minha postura em consciência da autoridade que eles me deram. Tipo, é quase assim, Anderson, a gente deu a você a responsabilidade de gerenciar na terra o que o meu filho fez na cruz, agora é contigo. É o que eu sempre digo, policial nenhum tem que ficar ligando para o quartel para saber o que deve fazer na rua, na patrulha. É isso, então, ei, eu determino, mão para cima. Não, você não pode determinar. Posso. Eu tenho um distintivo, uma arma, uma autoridade. Eu determino que você levanta a mão na parede. É dentro desse contexto que o crente pode fazer com que realidades mudem, não tem nada a ver com Deus, eu não estou mandando em Deus, pelo contrário. Olha só, exemplo, volto, Marcos 16, Mateus 28, a oração lá diz, expulsarão demônios, não está lá? Está ou não está no texto? Está, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão, sim ou não? Eu já falei isso aqui em uma pregação.
por que que expulsar demônio resolve sem Deus e a cura não? Agora eu pego você. Principalmente os teológicos estão assim dizendo, pastor, determinar é muito forte, né? Vamos lá. Quem aqui já expulsou demônio? Exercício de novo, levanta a mão. Rapaz, o índice está baixo. Mas amém. Eu mandei vocês treinar, vocês vão treinar, né? E vocês vão ver demônio pipocar aí nos próximos dias. Mas vamos lá. Ninguém que expulsou demônio expulsou assim, se Deus quiser, saia. Sim ou não? Sim, ó, demônio, se Deus quiser. Ninguém chegou e perguntou para Deus assim, ó, quem pecou, ele ou seus pais, para que ele esteja endemoniado? Ninguém disse, se Deus quiser, saia demônio. Ou assim, Senhor, tu queres que eu expulse? Glorificará o teu nome? Ou demônio, assim, ó, queria atrapalhar aí o serviço do Senhor, demônio, mas ó só, sou crente, vai ficar feio para mim, pode me ajudar aí, ó, saindo dessa vida? Não foi assim que vocês oraram. Sim ou não? Vocês determinaram. Sim ou não? Vocês falaram sozinhos, sem consultar Deus. Sim ou não? Vocês não falaram, ó Deus. Não, vocês foram para cima violento, não foram? Sangue no olho. Sim ou não? E por que a cura não está funcionando? Porque a cura a gente está perguntando ao invés de agir com a mesma convicção da expulsão de demônios. Por que dinheiro não está vindo? Porque não ora com a coragem que ora para expulsar um demônio. Por que a cura não está acontecendo? Porque não ora com a autoridade que expulsa um demônio. Por que as coisas não estão mudando? Porque não oram com a autoridade. Vocês são, todos nós, irmão, sabe o que fazer quando vê um demônio. Todos nós. Se não vai fazer, chama um crente consagrado para fazer, mas sabe o que tem que fazer. Mas no resto dos assuntos são tímidos. Por quê? Falta de consciência. Olha só, está no mesmo texto. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão, expulsarão demônios. Está lá, no mesmo texto. E Deus não faz acepção. Por que uma coisa está funcionando e a outra não? Porque em uma nós estamos determinando a partir da autoridade que nos foi dada, e no outro a gente está com amnésia, com medo, achando que a unção precisa ser nossa. Então o que precisa ficar claro na oração ao usar o nome de Jesus? A reverberação da consequência do pedido glorifica a Deus. Então não precisa dizer, ó Deus, me dê 100, porque 50 irá para a tua obra, aleluia. Não é isso que eu estou falando. Pode pedir os 100 para você, mas a reverberação dos 100 deixa a Trindade contente. Pedir para cuidar dos teus filhos é um pedido cristocêntrico. Não precisa, assim, ó, não precisa, Deus não é enganado, macho. Agora eu aprendi, tem que pedir em nome, aleluia. Aí eu vou falar, Deus, me dá 100, eu vou dar 10 para fulano. Não é isso. Pode pedir o que você quiser, para o fim que você quiser. Mas a reverberação tem que agradar a Trindade. Deus vai ficar contente com a reverberação do que eu estou pedindo. Senhor, não, mas é para comprar um carro para a família. Coisa mais agradável a Deus que um carro melhor para acomodar a família, macho. A Bíblia diz, não recebem porque não pedem, quando pedem, pedem mal, para gastarem vossos prazeres, ou seja, o fim não glorifica a Trindade. Mas se o fim glorifica a Trindade, porque é benéfico para a sociedade, é benéfico para a família, é benéfico para o casamento, é benéfico para o reino de Deus, não precisa ter tabu. Não precisa tentar enganar Deus, entendeu? Se, ó Deus, vou dar uma grande oferta para missões, aleluia! Não é isso, não é isso, não é isso. Deus não é menino, já viu, entendeu?
Mas aquilo deixa Deus feliz, porque também está deixando você feliz. Comprar casa, reformar a casa, aí já reverbera assim, ó, meu Deus, posso juntar a família, posso juntar os irmãos, posso ter um grupo de irmãos na minha casa orando, lendo a Bíblia, aquela... Se o que eu não estou vivendo hoje não é resultado da poesia que eu pedi a Deus há 20 anos atrás, eu não sei o que é. Por isso que me emociono com, pai, o pão quente, porque nem pão tinha há 20 anos, entende? Então, o que eu pedi, Deus viu o hoje. E Deus só vai continuar dando para o Anderson se Deus vê que daqui a 20 anos o Anderson está reverberando de uma maneira que agrada a Ele. Então, eu cheguei para Deus para conversas francas. Não, eu quero ter o dinheiro para comprar o que meu filho pedir quando ele quiser. Entende? Então, olha só, minha pastora me desafiou, assim, ó, de um assunto que era uma dor minha. Meu Deus, imagina, um pastor cuidando do mundo inteiro e não tinha, assim, ó, meu Deus, a meta é fazer o aniversário do menino final do ano. Cara, que dor, porque eu passava o ano inteiro cuidando de pessoas, chegava dezembro e não conseguia fazer o aniversário. E uma conversa besta com a minha pastora, dizendo, você acha que isso agrada a Deus? Eu disse, o quê? Você precisa fazer o aniversário dos seus filhos todos os anos. Mas eu, de alguma maneira, ficava, não é assunto que Deus se interessa, eu vou pedir para a obra, para a igreja, aleluia, para servir. E Deus me confrontou dizendo, você não está fazendo o aniversário do seu filho porque você não pediu. E não está pedindo porque está achando que não é importante. É importante sim. Cadê a memória deles? Que memória eles terão? Pense numa coisa que eu não tenho dó. É dinheiro com família e dinheiro com comida. Assim, ó, fico liso, mas faço com alegria. Principalmente se cria uma memória. Então, não está recebendo porque não está pedindo. E se está pedindo, não está recebendo porque está pedindo mal. Não glorifica Deus. Porque não traz alegria para a tua vida, para a vida do outro que está próximo de ti. Então, pode pedir, tem que pedir, porque tem que sacar. O reino de Deus tem muito. Tem cura, tem transformação, tem unção, tem provisão. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei para que o Pai seja glorificado. Imagina, irmão, tudo que você conseguir construir na sua vida, você devolver a glória a Deus. Pô, que empresa é essa? Graças a Deus. Nossa, que família é essa? Graças a Deus. Nossa, que carro é esse? Graças a Deus. Nossa, que rolê é esse? Graças a Deus. Nossa, que férias é essa? Graças a Deus. Deus seja louvado, Deus é bom. Deus também pode fazer na sua vida. Posso orar por você? É isso, irmão. Isso é o magnífico, isso é o belo. Voltando a Recife, fiquei tão maravilhado. Pastor, estou pegando os camaradas esculhambados, meus amigos, e estou mandando você. Aí tinha um lá que era fisioterapeuta. Pastor, antes de ir embora, passa aqui que eu vou arrumar seu chassi. Aí o caba já cuidou do Falcão, do Rapa e tal, um cara de muito renome lá, um fisioterapeuta. Aí quando ele estava me atendendo, chegou um cliente dele importante lá. E o cara com dor, e um cara com prioridade na agenda, falou, o cara está atendendo, quem é que está lá? Não, é um caba aí. Quando entrou, tipo, oxe, que caba é esse, rapaz? Todo esculhambado, com a cara tatuada. Aí a primeira lapada. Ai, bicho, tu não tinha horário marcado comigo? Por que estava atendendo o cara? Quem é esse cara aí? Aí o cara já falou bem assim, é o cara que transformou minha vida. Aí falou, oxe, como assim o cara que transformou a tua vida? Daqui a pouco a gente conversa, deita aí. Aí o cara já ficou, não, rapaz, fala aí, como assim um cara com a cara de malandro transformou a tua vida? Calma, macho, você vai entender, rapaz. Fique calmo, você vai entender. Tem um compromisso, vai embora, vai embora. Não, mas o caba lá que transformou a tua vida, fica relaxado que daqui a pouco eu vou mandar os trem. Aí daqui a pouco mandou. Ele manda as pílulas em sequência. Pastor, eu tenho uns ataques estratégicos. Pregação 1, 2, 3, 4, na quinta o cara já está...
Aí ele falou, eu não mando a primeira de dízimo, porque os caras é tudo ferido, tudo... Aí as que você fala de dízimo, eu não mando. Não, eu fui ouvir, o cara falou de dízimo. Calma aí, você não vai entender nada. Então ouve, aí ele botou na sequência. 1, 2, 3, 5, na quinta os caras falam. Não. Isso é maravilhoso. Isso é o poder do nome, do sangue de Jesus, fazendo a sua obra. Então, quando a Bíblia diz que a Jesus foi dado o nome que é sobre todo nome, que não há nenhum outro nome dado entre os homens que possamos ser salvos, mas os salmistas, principalmente, são aqueles que celebram a majestade do nome do Senhor. É por isso que você precisa reler os salmos e perceber o entendimento dos salmistas, por amor do teu. A gente passa batido e não entende, porque eles entendiam que o nome é a representação de uma pessoa. Então, quando eles dizem que Deus tem amor ao seu nome, é porque Deus tem apreço pela sua própria santidade e majestade. Então, eles estão reconhecendo os atributos absolutos de Deus: santo, eterno, perfeito, criador, soberano, onisciente, onipresente, onipotente, santo, majestoso, criativo, bondoso. Então, quando eles dizem, Senhor, me perdoe por amor do seu nome, eles estão solicitando que todos os atributos de Deus os consolem. Principalmente Davi, quando fez o que fez lá com Betseba e Urias. Por amor ao teu nome. Então, nunca esqueça isso. O nome é a representação da pessoa. Então, quando você for violento para dizer em nome de Jesus, já venha com a carga. Violenta, assim, ó. Como se você tivesse 30 amigos do UFC. E quando você fosse agir, os 30 fossem junto com você. É isso. Quando você vai usar o nome, entenda a carga. Eu não estou só. A Trindade está comigo, a majestade e o poder de Deus comigo, os anjos comigo, o reino comigo. E essa situação vai ter que se prostrar diante de mim. É isso que funciona. Então, concluindo, quantas vezes o seu pastor foi confrontado numa manhã de segunda-feira, tendo que pagar contas da igreja, aluguel da igreja, dizendo, não tem. E o Espírito Santo dizia, não tem porque não saiu, não tem porque não determinou, não comigo, mas com o cabra. Irmão, ficava muito irado, porque eu ficava, ó Deus, Senhor, me dê a provisão, honra o teu nome, faz o teu servo aqui honrar o nome dele, o nome da igreja, porque se eu desonrar, ele desonra o teu nome e tal, tudo bonitinho, encaixado em nome de Jesus, no final, redondo. Amanhã vai estar na conta, entrava na conta, não estava. Não funcionou o nome? O nome não é usado com a pessoa. Assim, ó, em nome de Jesus, eu não falo com Jesus, eu falo com a situação. É aqui que a gente não está entendendo. Então, o uso do nome não é o uso do nome para a Trindade, é para o problema. Assim, ó, quando eu tive a experiência da ressurreição do meu filho mais velho, o Paulo, ele ficou morto 40 minutos. E eu fiquei 20 minutos tentando falar com Deus. Até que ficou claro para mim, Deus falou bem assim, vai perder seu filho se ficar falando comigo. Aí você já sabe o que aconteceu, né? Tatuado ficou muito louco, fiquei muito irado. Oxe, Senhor, estou implorando aqui para você devolver meu filho, não sou autor da morte do teu filho, não. É aniversário dele hoje, olha só, 5 de dezembro de 2009. É aniversário dele. Você acha que eu vou dar esse presente para ele hoje? Você é inimigo do inferno. Quando você nasceu de novo, tinha um outdoor contra você. Agora tem 100. Então não vacile, não. Pode ir para cima do caba. Aí eu fui, irmão. Eu lembro que o menino lá, roxo já, azul, desacordado, eu só lembro que eu fiz uma oração, dizendo, espírito de morte, eu ordeno a você que solte o espírito do meu filho agora. Irmão, pensa um slow motion, eu sentia as trevas, eu sentia o ar denso, eu sentia.
Quando eu fiz essa oração, o menino, é como aquele, esqueci o nome, quando ressuscita o desfibrilador. Pum! O corpo do Paulo fez isso aqui, ó. Pum! E ele, bum, botou a água toda para fora imediatamente. Então, tem situações que não é com o nosso Deus, é com a gente o problema. Aí, quantas manhãs eu não dizia, diabo, senta aqui. Orações básicas que o seu pastor fazia. Eu oro, a igreja de Deus não é a Vivo por Ti, a igreja de Deus não é Brasília, nem DF, nem Brasil. A igreja do Senhor, ela é universal, mundial, ela está em todos os países. Então, eu determino uma convergência mundial e milionária de recursos em meu favor e em favor dessa igreja. Aí pipocava. Portugal pipocava, Japão pipocava, Estados Unidos pipocava. Aí eu falava, Mamon, senta aqui. Solte a consciência, o bolso, a emoção dos nossos irmãos. Tem pessoas que já ouviram da parte de Deus para prover esse ministério, mas elas estão com dúvida, com medo ou em rebelião. E eu ordeno a você que solte a vida deles agora. Aí começava a pipocar. Aí terminava o dia, você pagava as contas da igreja. E não tinha nada a ver com Deus. Tinha a ver com o uso do nome, do sangue, da autoridade. É assim, ó. A gente já fez, filho. A Trindade já consumou, está consumado. Como é que vocês vão gerenciar a nossa conquista? Vocês precisam entender isso. Se Deus quiser, é aquilo que a Trindade ainda não determinou. Vou mudar de Brasília para Goiânia. A Trindade não determinou, não está escrito. Aí vocês oram em consagração, vamos jejuar a família, para discernir com a vontade de Deus. Senhor, se Tu quiseres, deixa a gente mudar de Brasília para Goiânia. Agora, aquilo que a Trindade já determinou e está escrito, não é mais com eles. Você não usa o nome de Jesus contra Jesus. Você usa o nome de Jesus contra as trevas, contra os problemas, contra o inimigo, contra os demônios. Ficou claro, igreja? Amém. Sair daqui, já vá refletindo até em casa, listinha. E assim, ó, uma coisa também que se perdeu, que eu quero reinaugurar aqui nessa igreja. Espaço para testemunho. Usa o nome, usa o sangue e volta domingo para dizer, eu tenho história para contar. Eu tenho um testemunho para dar financeiro, eu tenho um testemunho para dar do meu casamento, tenho um testemunho para dar sobre meu caráter. Funciona. 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 Não cometa esse erro teológico. A autoridade do crente não é usada contra Deus, mas ela foi dada por Deus para o crente usar contra os problemas, o mundo, o pecado e as trevas. Então você tem munição e não sabe, está molhando a pólvora. Você tem autoridade e não sabe. A nota não perdeu o valor, mas ela está amassada na tua vida. A nota não perdeu o valor, mas você esqueceu que ela está no compartimento secreto da sua carteira. Continua tendo valor. Você tem autoridade, você é magnífico por dentro, porque é a habitação do Espírito Santo, e não sabia disso até esse culto. Então pare, aspas, de conversar com Deus sobre seus dilemas. E aprenda quem você é, aprenda o que foi feito por você, aprenda quem habita em você e ataque seus inimigos, todos eles, sem dó nem piedade. E veja as situações da sua vida mudar. Nem estou com vontade de terminar esse culto. Nem tomei café, acho que foi isso. Está frio. Vamos ficar de pé.